Olá, tudo bem? Vamos começar mais um conversando sobre as leis morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Bom dia, Pedro Simões, tudo bem com você? Tudo bom também. Hoje vamos falar do capítulo 2 das leis morais, a lei de adoração. Se você perdeu os nossos estudos sobre a lei da natureza, né, a lei divina ou natural, tem um cardzinho aqui em cima que você pode recuperar esses estudos. Se você tiver algum comentário para fazer, alguma questão sobre as leis ou essas perguntas que a gente tem analisado, pode deixar aí para nós. Vamos começar então com o objetivo da adoração? Muito bem, em que consiste a adoração? É uma das perguntas, uma das respostas de que eu gosto particularmente, essa resposta à questão 649, a primeira desse Uhum. capítulo segundo. Em que É. consiste a adoração? É A adoração. elevação. Oi, vai lá. Isso, vai? Não, eu ia ler na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. É, É a busca de Deus. Tão é. bonito isso, né? Não, eu não lembrava dessa referência aqui, dizendo que esse sentimento é um sentimento inato, né? Sim, É um sentimento presente. que tem muita relação com aquela história de que as leis de Deus estão na consciência, ou seja, que a gente tem Deus em nós, né? Então, Eu esse... gosto muito, eu gosto muito esse Deus em nós de uma metáfora que diz que nós trazemos em nós o DNA divino do Criador, do Pai que nos criou, do É, Criador. Então, trazemos em nós, por mais que a nossa inteligência, a nossa pretensão, muitas vezes, refute essa ideia, está em nós, como aquelas potencialidades citadas na questão 115, estão em nós para serem desenvolvidas mais em nós. Então, o sentimento de Deus, sentimento inato. é, Por isso, a lei de adoração faz parte das leis divinas, das leis morais. E é é, muito bonito, Pedro, a continuação na 650, quando dizendo é um sentimento inato, os espíritos dizem, a consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Se a gente parasse nessa resposta, a gente comentava 40 minutos. De tão fantástica que ela é e do quanto ela vai, Pedro, ao encontro de tudo que nós vimos naqueles capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso estudo anterior, não é? Porque para curvar-se é forte, é, a, a, o verbo, o significado do verbo curvar-se diante daquele que o pode proteger, é preciso que nós tenhamos em nós um sentimento de humildade, de reconhecimento, né, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, como os espíritos dizem, humildade para reconhecer que existe uma força maior que nos pode proteger e nós devemos nos curvar. Aí a ideia de curvar traz um outro sentimento a ser trabalhado em nós, que é a obediência. Obedecer. Como é difícil, né, para o homem vaidoso, orgulhoso, prepotente, presunçoso, a ideia de obedecer, não é não? A humildade e a obediência são aí dois pontos realmente importantes, né? E, e é uma das coisas mais, assim, aqui entre nós, né? Quanto mais
coisas materiais, quanto mais poder material e tudo mais as pessoas têm, mas elas se acham, né, poderosas, e aí vai nesse sentimento contrário da humildade, da obediência, né? É Mas eu queria... o perigo do desenvolvimento da inteligência, não sustentado pelo desenvolvimento da moralidade, faz do homem um ser pretensioso. É, Ele é, se acha Deus é, é, e dispensa essa força maior, na é. verdade. Mas eu queria só chamar a atenção, antes da gente passar para o Aham. próximo item, da simplicidade que é colocada quando fala sobre a questão da adoração, né? Não há nada, nenhum símbolo, nenhum sinal, né, necessário para que você faça a adoração. A adoração é simplesmente um elevar de pensamento, um sentimento, né? Esse sentimento de fraqueza, esse pensar, esse desejar uma proteção. A gente vai ver que tem outros elementos também, né? Mais para frente, mas aqui inicialmente é isso, né? Não tem nada além disso, né? Não há nenhum teatro, não tem nenhum símbolo, não tem nenhum Não talismã, há ritual, nós não vamos tem ver nenhum depois, ritual, não né? tem nada, né? A adoração é simplesmente esse voltar-se o pensamento e o sentimento para Deus. É isso aí. O Denis fala muito bem disso, quando ele diz que é o homem se ajoelhar diante do templo da consciência, é interno, É, é absolutamente interno, não é? E é um sentimento inato, porque aí, continuando, em todas as épocas da humanidade, os espíritos dizem, não houve povos ateus. Sempre o homem manifestou das formas mais diferentes, de acordo com a sua evolução, a ideia do sentimento de uma força, um ser, no primeiro momento, um ser superior a ele, né? né? E aí, falando, continuando a questão da simplicidade, na questão 653 depois, ele vai dizer, né, os espíritos vão dizer que a verdadeira adoração é do coração, que é isso, né? É, E aí tem essa passagem, que é uma passagem que às vezes as pessoas se sentem um pouco incomodadas com ela, né? A ideia de que em todas as vossas ações lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Uma Essa figura. é uma figura, né? Eu estava lendo ontem um pouquinho da Gênese, que fala sobre o bem e o mal e tudo, fala sobre... O início é muito parecido com aqui, fala sobre a questão, primeiro sobre Deus, depois sobre o bem e o mal, né? E aí fala sobre como, assim como a gente está imerso na atmosfera, né? E o ar reage a tudo que a gente faz, né? Nós também estamos imersos em Deus, né? Então, não é que Deus Deus esteja aí, olhando. não sei se você concorda, Deus representado por essa grande ordem, por É, esse grande equilíbrio, é, não é que existe essa grande harmonia que existe em toda a criação. Nós estamos mergulhados nessa vibração, né? exatamente. E tudo que a gente faz, por isso a ideia de que está o olhar, né, sobre nós, tudo que nós fazemos repercute, né? Fica E registrado. fica registrado e repercute. Por isso a ideia de que conhece a verdade vos libertará, porque toda forma de simulação, né? Ela é uma aparente simulação, porque diante da vida não há simulação, né? Pode ser uma simulação para as pessoas, né? Mas diante de Deus, a gente está imerso nessa vibração e repercute o tempo inteiro. Então não tem como fingir, né? E os espíritos colocam que a adoração exterior, muitas vezes, nem sempre, nós vamos ver depois, mas muitas vezes os rituais, isso que é feito para fora de nós para demonstrar, né,
um sentimento que às vezes não é tão real dentro da gente, é uma simulação. Eles usam simulação, simulacro, mas uma palavra mais antiga, mas com o mesmo significado, né? Assim, o que eu acho que é importante aqui desse capítulo é dizer assim, nem sempre a gente conseguiu entender essa questão da adoração como algo interior, né? Então, utilizamos outras maneiras, né, de mostrar a nossa adoração a Deus. Contanto que isso tenha sido feito de maneira com boa intenção, quer dizer, fazendo, dando o melhor, né, mostrando, ainda que de forma é, equivocada, né, de alguma forma, ainda assim isso agrada a Deus, quer dizer, agrada muito mais a intenção do que a realização, porque a realização, em algum momento, a gente vai perceber que aquilo não era a melhor forma, mas o que importa é a intenção que a gente tem, que continua a mesma, né? Continua uma intenção positiva. Então, ficou muito, assim, forte para mim essa ideia de que mesmo que a gente não esteja fazendo da melhor maneira, se essa é a melhor maneira que a gente sabe fazer agora, então faça dessa maneira, né? Se essa é a sua maneira, faça dessa maneira, porque com o tempo, né, a gente amadurece e às vezes acaba deixando esses atos mais exteriores para trás, né? É muito importante isso, e vale a gente parar um pouquinho para que não fique nenhuma dúvida, porque a gente diz assim, de uma melhor maneira. Mas a melhor maneira pode ser também entendida como aquela forma que o homem consegue, com sinceridade, se expressar. Há alguns estudos bem interessantes sobre isso, quando dizem que já o pensamento do homem alcança essa ideia expressa no Espiritismo, logo na primeira pergunta, de Deus como uma força, não é? Uma energia. Mas, embora racionalmente a inteligência do homem já perceba isso na observação da natureza, das leis da natureza e tudo mais, ainda por um atavismo, pelas vivências anteriores, ele percebe isso, mas na hora de se expressar, muitas vezes, ele ainda precisa se utilizar de símbolos exteriores para manifestar o seu sentimento de adoração. Então, o que vai valer, como aqui os espíritos dizem a Kardec, é que esse sentimento, essa expressão, e Deus não se importa da forma como a gente vai se expressar, desde que esse sentimento seja feito com sinceridade. Isso é muito importante, sem me alongar muito, para que a gente não seja cobrador do outro, né? Quando ainda nós, naturalmente, no nosso cotidiano, muitas vezes usamos algumas imagens, alguns símbolos. Por um lado, a gente sente que pode ir se libertando disso. Por outro lado, a gente compreende que ainda é uma forma de manifestação que, aos poucos, a gente vai superando, né? É isso. E na questão 654, a gente vai encontrar novas referências e referências assim, até duras, né? Eu acho. Por Ele quê? fala da hipocrisia, né? Porque os espíritos vão dizer que o que de fato agrada a Deus, né? Aqueles que o adoram do fundo do coração, como a gente já falou, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Evitando. Então, mais vale, né, fazer o bem ao outro, mesmo que você nessa encarnação, né, não tenha
nenhum culto religioso, mas você faz o bem, né? Do que às vezes você ter um culto religioso e não cumpre aquilo que você e não faz o bem, né? Você faz, vai no culto, mas sai do culto e faz diferente daquilo que você fala, né? E aí, quando nós chegarmos num aspecto que é desse capítulo da lei de adoração, que é o estudo sobre a prece, né, um dos subtítulos desse capítulo, nós vamos ver que o homem já compreende, a doutrina espírita já nos ensina que a vivência no bem é a melhor prece que É, nós podemos fazer ao longo do nosso dia, né? é. Então, a questão de fazer o bem, a questão de adorar do fundo do coração, e depois ele vai dizer da obediência às leis de Deus, né? A obediência. Ele atrai a si todos os que obedecem às leis, né? Então, esses três elementos, né, são pontuados aqui pelos espíritos como parte, né, da adoração, né? Por outro lado, Oi, fala. por outro Desculpe. lado, vai vir a crítica à hipocrisia que você estava falando. Aqueles que adoram com os lábios, mas que continuam sendo orgulhosos, invejosos, ciosos, duros, implacáveis para com outros ou ambiciosos dos bens desse mundo. Olha só. Interessante isso, porque a hipocrisia se manifesta em atos, né? Sim, Ah, não, sim, eu não tenho esse sentimento de hipocrisia. Mas olha, você é hipócrita todas as vezes em que você age em desacordo com o que você prega, vamos dizer assim, né? né? E ele vai dizer: declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem a religião, né? Então, é, é, nós assim, normalmente as pessoas se pegam muito assim, é religioso, acredita em Deus, não acredita em Deus, como se isso fosse um critério, né? Uhum. Mas às vezes a pessoa acredita em Deus, é religiosa, vai lá no culto, etc., mas a sua vida é um testemunho contrário às suas crenças, né? É E, verdade. na verdade, se nós pensarmos bem, a gente não pode falar isso olhando para os outros, né? A gente tem que fazer uma autocrítica no sentido de que todos nós estamos buscando nos afinar, né? Andarmos no caminho reto, Sintonizar. né? No caminho reto, sem hipocrisia. Então, isso, na verdade, é uma. Por isso que eu falei que era uma fala muito dura, porque, na verdade, isso coloca em questão a nós mesmos, né? Todos somos hipócritas. O quanto a religião está nos nossos lábios, a adoração está nos nossos lábios, o quanto isso está no nosso coração de verdade. Não no coração no sentido de pensar em Deus, mas no coração no sentido de tornar esse sentimento uma vivência cotidiana. E é sempre importante lembrar, né, Pedro? Eu também observei aqui que os espíritos, quando respondem, eles se utilizam muitas vezes de um vocabulário que era o vocabulário da época, exatamente para fazer um contraponto com as ideias religiosas que estavam vigentes naquela época, 160 anos atrás, 170 anos atrás. Então, muitas das expressões que hoje a gente diz, ah, mas isso aqui tá tão Ultrapassado? tá ultrapassado já, uma forma tão romantizada de falar, a porta do coração, não é? A, o que está nos lábios, e, Uhum. enfim, várias expressões assim, mas que estão de acordo com a época em que essa mensagem foi trazida, como outras expressões que parecem duras. Há poucos dias escutava alguém comentar, eu detesto quando aqui na doutrina aparece a palavra castigo.
Mas era preciso falar de castigo usando a palavra da época para explicar que esse castigo não existe da forma como é pensado, não é? Isso. Um outro aspecto que eu acho que é interessante da gente pontuar aqui é a questão da, das reuniões, né? Quer dizer, você fazer as Olha, cinco orações em players. reunião, em comunhão de pensamento, né? Contando que, de fato, exista uma comunhão de pensamento, né? Em que as pessoas realmente estejam irmanadas naquele propósito, naquele sentimento para os quais estão vibrando, né? Aqui a resposta da questão 656 é que você consegue uma potência maior, né? Mais força. Mais força, né? Ele vai fazer uma ressalva depois dizendo não que a ação individual não tenha força, né? Mas Sim, é com claro certeza. que se você pegar já a força que você tem e unir com outras, é um pouco E lógico nesse sentido. você lembra que na Revista Espírita, Kardec diz que quando nós comungamos, usando uma Aham. expressão da época, comungamos uma mesma ideia, o mesmo sentimento, é isso que dá um caráter religioso à filosofia espírita, vamos dizer assim. Aham. É muito legal essa observação. O espiritismo não é uma religião, mas a comunhão de pensamentos, a união de forças, a seriedade, o recolhimento, palavras de Kardec lá na Revista Espírita, dão à filosofia, à doutrina espírita, esse caráter religioso, porque as pessoas fazem essas práticas, praticam esses atos com um sentimento de religiosidade, o que é diferente da ideia de religião, lato É, sensu. é. E aí tem a questão da vida contemplativa, né? Vamos Que lá. Esgotamos a parte da da adoração adoração exterior, exterior, né? Eu eu queria, antes da gente passar para a vida contemplativa, lembrar, né, a importância, e isso está aqui na resposta à questão 655, do respeito às crenças de outrem. O sentimento inato de Deus presente em todas as pessoas, a sinceridade, cada um buscando o seu dentro modo. da sua, dentro das suas lembranças, dentro daquilo que traz em si das experiências anteriores, dos aprendizados feitos nessa vida, a melhor maneira de proceder, para que a gente não seja duro, cobrador, juiz do outro, quando muitas vezes o outro está sendo até mais sincero do que nós na sua maneira de De fazer. manifestar, né, É, esse sentimento de adoração a Deus, para usar a expressão do capítulo. é. Nessa fase da vida que a gente está, não existe maneira melhor nem pior. Existe aqui a referência que a gente teve de adorar com o coração, né? Mas a maneira como as pessoas fazem isso, as necessidades que cada um de nós ainda tem, né? Na verdade, são questões circunstanciais, né? A E você gente, veja que isso a gente pode ir à frente, a própria ideia de um Deus Pai ainda é uma adaptação é, à nossa compreensão e ao nosso é, sentimento, ao nosso atraso é, evolutivo. A gente precisa da ideia de um Deus Pai. A gente superlativa esse Pai, mas a gente ainda precisa, embora a gente saiba, não, é uma energia, é uma força, mas, meu Deus, meu Pai, a gente ainda precisa desse sentimento, desse Deus Pai, é. para expressarmos, né, a Mas essa nossa. ideia que você tinha lido antes, né? A fraqueza do homem que curva,
que curva-se diante daquele que pode proteger. A consciência dessa fraqueza. Mas tem uma ideia de um... né? Isso evoca uma ideia de um ser superior, um ser mais forte que pode nos proteger, né? É difícil pensar que é, uma força dispersa é que vai, né? Aí a gente acaba criando essa imagem, né? Como você disse, é difícil pensar. É, Talvez não seja uma força tão dispersa assim, né? mas é difícil para a gente pensar. Mas eu queria só, agora que você voltou, eu já estava indo para a vida contemplativa, eu queria fazer uma observação que eu acho que é importante, que me veio aqui a lembrança de Paulo, né? Porque Paulo de Tarso lutou muito contra exatamente isso, né? A ideia de atos exteriores como sendo importantes para a religião, né? Que foi a luta com o farisaísmo, toda a história lá com Tiago e tudo mais, Isso, né, dessa desconstrução. né? E o quanto esses atos exteriores acabaram se institucionalizando, É verdade. né? Se institucionalizando e ganhando mais importância do que obediência à lei, Aham. né? Então, a gente tem que cuidar com isso, inclusive na seara espírita, né? De também evitar, né, cultos exteriores, práticas, né, de adoração exterior, como está sendo dito aqui, de institucionalizar essas coisas, né? O apego à igreja material, ao templo Sim, material, sim, não é? sim, Quando vai chegar um momento, uma vez um espírito amigo nos disse isso, vai chegar um momento na evolução do homem que ele não vai precisar mais da frequência ao templo, né? porque ele vai encontrar Deus no templo da própria alma, no ambiente de Deus. Exatamente, exatamente, O templo da própria alma, o altar da nossa consciência. né? Eu não quero ficar dando exemplos aqui, mas cada um que pense, né? Não, é O, melhor não dar o exemplo, quanto não. o quanto a gente acaba dando mais importância, né? Ah, foi quantas vezes ao centro, né? Esse tipo de coisa, né? É, do que a própria o cumprimento da lei, do fazer o bem, né? E etc. Essas coisas todas. É verdade. Para reflexão. Vamos à vida contemplativa. Não tem muito o que falar sobre a vida contemplativa, né? A não ser que Deus agrada mais a Deus o bem que você faz do que uma Até porque é oração, uma pergunta só, né? Você uma, reparou? uma oração Talvez ininterrupta, seja, né? talvez seja o subitem com menos perguntas, a vida contemplativa. Só tem uma pergunta, Pois a é, pois é. 657. Né? Mas É, aqui nessa questão tem uma passagem, tem uma referência que é importante a gente assinalar e que essa também daria para a gente falar muito sobre ela. Quando diz assim, Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra, né? isso. Então, que deveres são esses, né? Que Deus impôs ao homem, né? É claro que a gente pode pensar de maneira bastante ampla, né? Por exemplo, a maternidade, a paternidade, o cuidar dos outros, né? A dar chance a novas, né? A novos espíritos reencarnantes. Está lá aqui nas questões do Livro dos Espíritos dizendo que isso é uma missão que todos nós temos, né? Então, a possibilidade de contribuir com o avanço, né, com a melhoria das coisas da vida material, né, através do nosso Porque você trabalho, veja, a própria maternidade, paternidade, se a gente for adiante nessa resposta riquíssima, a gente vai ver porque aquele que vive uma vida toda pessoal, né? ainda você está no âmbito da família, mas é inútil à humanidade. Isso para aí um pouquinho,
E isso dá nó na cabeça de muita gente, inclusive da nossa. O contrário de inútil à humanidade é útil à humanidade. Sim, Aí você diz logo, mas meu Deus, como é que eu vou ser útil à humanidade? é, Parece uma coisa tão pretensiosa, assim, num primeiro momento, né? é. Não, mas eu acho que a gente não tem que pensar que vai ser útil à humanidade, cada um Não, mas sendo um aqui Einstein da tem que vida. ser, Pedrinho. Hã? Aqui diz que tem que ser útil Não, à mas entendo o que eu estou humanidade, falando. Tudo bem, mas não, essa ideia da utilidade à humanidade não significa que todo mundo vai ser um Einstein da vida. com certeza. Mas na hora que você, como professora, vai lá na sala de aula e alfabetiza 30 crianças, você está sendo útil à humanidade. Claro. Na hora que você varre a rua e está ajudando na limpeza da via pública, você está sendo útil à humanidade. Então, essa ser útil à humanidade é das coisas mais simples. Mesmo, né, É quando realizar, olha, é realizar a parte que lhe toca na na obra da obra de criação, criação. questão Então, 132. É isso, então, não é é isso, isso? é isso. Pronto, Então, fechamos com a 132. isso pode ser tanto na, 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 na vida pública, vamos dizer assim, quanto na vida privada, né? Com Alguém certeza. que é, 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 é o esteio da família ali, suporta a família, suporta moralmente, está dentro de casa e tem ali, né, várias pessoas que dependem ali do trabalho daquela pessoa, ela está sendo útil para a humanidade também. Útil para a humanidade não é quantitativo, É. né? Porque atingiu né? Quantas pessoas você atingiu para saber se você foi útil à humanidade? Não é Não assim. precisa estar no livro de recordes. Não, não é isso, não é essa a ideia, né? É, Então, essa questão de cumprir os deveres, né? Eu gosto de pensar assim, né? É, a vida vai nos trazendo desafios, né? Cumpre o seu dever e você vai vai dar certo, naturalmente. Hã? vai dar certo. Vai dar certo. Naturalmente, a vida vai te trazendo aquilo que Deus nos impõe, né? E a Vai te gente dando vai tendo que cumprir de respostas e acordo, né? sinais de que é esse o caminho, né? Exatamente, exatamente. Bem, e o Vamos pular a politeísmo? prece. Oi? Bom, vamos passar, deixar É, as questões da prece isso. por A serem gente muito vai deixar a específicas. prece para uma próxima conversa para falar sobre a prece. Isso Vamos foi terminar combinado. nossa conversa hoje falando um pouquinho ainda sobre o politeísmo e sacrifícios. Sim, vou deixar você falar sobre o politeísmo. Eu não domino muito, não. Vai lá. Eu acho que a ideia do politeísmo é muito a ideia de que a nossa incompreensão, né? Porque Ignorância, todos nós já exatamente. passamos em algum momento da nossa existência como espírito por essa ideia, né? A nossa ignorância, a nossa falta de saber, né? Fez com que a gente atribuísse a diversas forças, né? A ideia de diversos deuses, né? Então, me parece que é um pouco isso. Me chama a atenção na questão 668, no comentário de Kardec, Sim, no último parágrafo, quando ele diz: vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Então, é como se, em determinado momento, a nossa consciência coletiva dos espíritos aqui encarnados na Terra, né? Essa consciência fosse dirigida para a ideia de um Deus único, né? Que, claro, já existiam povos que tinham essa consciência na época de Jesus, mas trouxe essa ideia de um pai criador, de um pai, sobretudo, de um pai amoroso, né? E convergiu, né, a nossa consciência nesse ponto. né?
Porque a gente vem de um tempo, antiguidade, povos primitivos, em que a ideia dos muitos deuses e até mesmo dos semideuses, o que é muito interessante, né? Havia os deuses, mas também os semideuses, mais É, ou menos né? deuses, Com né? alguns E poderes, eles né? eram Poderes mágicos, né? e portadores de virtudes e vícios, Né? porque eles eram tão à semelhança do homem ainda, a estreiteza, né, do alcance do nosso pensamento, né, projetando os nossos sentimentos, os bons e os maus. Então, havia aqueles que eram, vamos dizer, do bem, Né? mas havia também os portadores das viciações. Isso tudo é são graus, como diz aqui Kardec, atende aos diferentes graus da escala espírita, né, que existem, dosando exatamente o nível de compreensão, de evolução de cada um de nós, não é verdade? É. E os sacrifícios que vêm logo depois também estão nesse pacote, não é? A necessidade de fazer sacrifícios para agradar a essas divindades, que eram divindades muito apaixonadas, vamos É. dizer assim, usando o significado da paixão, né? Muito apaixonadas, então era preciso agradar a elas para ser protegido por elas, e agradar era muitas vezes fazendo sacrifícios através das oferendas materiais e tudo mais, o que mostra o quê? A ausência de um desenvolvimento do senso moral. Eu achei muito curioso, porque quando falo do sacrifício humano, né? É, Até o sacrifício humano, né? os espíritos vão dizer, olha, é, a ideia do sacrifício humano é você sacrificar aquilo que tem mais valor, né? Você dá o que é... Então, aquela história que eu sempre me esqueço, é, qual é Personagem sacrifica o filho. que sacrifica o É filho, um dos né? profetas, Abraão, eu Acho acho que é Abraão que vai sacrificar o filho, né? É porque que você está leva, sacrificando o que é mais precioso, né? né? Ainda mais precioso do que o animal é o seu próprio, né? Não só as pessoas, mas nesse caso, né? Eu acho que é de Abraão mesmo. De É o seu próprio Abraão. filho, né? Então, me chamou muito isso a atenção, né? Dessa questão da importância. E, mais uma vez, a questão de julgar pela intenção, que a gente já tinha comentado, né? Tudo que vale ali é a questão é, da, da, da Quer dizer, no intenção com que caso de você faz. Abraão, ele obedecia a princípios em que ele acreditava. Por isso ele é perdoado e, na hora H do sacrifício, a divindade o dispensa desse sacrifício, né? É. Agora, é muito curioso aqui na questão 670, que quando depois que ele fala a questão da intenção, né, ele vai dizer assim, bom, chegou um determinado momento que se percebeu que não precisava disso, né? Vai dizer assim, Dos sacrifícios. dos sacrifícios, inclusive pessoais, né, dos sacrifícios humanos. Uhum. Mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. No contraponto, isso é muito sério, no Né? contraponto disso seria nós entendermos a possibilidade de um sacrifício de alma, se a gente pode dizer assim, fazendo o domínio das paixões. Claro, claro. Haveria melhor sacrifício do que você vencer a paixão, o desejo, né, muitas vezes, de realizar isso ou aquilo para satisfazer o seu pessoal, não é? Mas você se sacrificar pela disciplina, pela compreensão do melhor. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, né?
Quando isso nós aí. sacrificamos as nossas paixões no É, esforço de agir melhor. é. Aqui também tem um comentário sobre as guerras, né? As guerras santas, fazendo um comentário que são impelidos pelos maus espíritos, né? Que não tem, nunca a guerra vai ser agradável a Deus, né? Os maus espíritos que sintonizam com o mal que existe no homem, né? Né, né. Porque E não pode aqui, passar a ideia de que são os maus espíritos que determinam a guerra. né, É a não, conivência, né? A conivência. e aí aqui, nesse comentário de Kardec, nessa resposta dos espíritos, Aham. é, há uma ideia, né, difícil de ser discutida, que é a ideia de levar a palavra de Deus para aqueles que não acreditam, para aqueles que não creem, né? Isso foi feito em diversas oportunidades na história, né? De forma a subjugar os povos, né? Que não acreditavam, Impondo a eles, né? impondo a eles. Impondo a eles, né? E aí tem aqui um comentário sobre isso. Se são Uhum. desculpáveis os povos que não creem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz quando lhes ide levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos para fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Então, aqui uma Não há o que crítica, impor, não há o que impor, é, né? é, mas aqui uma crítica a toda forma de imposição, né, do credo religioso, mesmo para aqueles que não creem, Mesmo para aqueles que não né? têm. E o contraponto disso, muitas vezes, é a nossa preocupação para com aqueles que não acreditam no que nós acreditamos, no desejo de sermos aceitos, né? Tem isso também. Às vezes a gente quer impor o nosso pensamento, mas às vezes a gente quer que o outro concorde com a gente porque a gente quer se sentir aceito, Aham, é verdade. não é? Muito Por bom, último, eu aqui, acho que. não, ainda tem a questão 673 aqui, que tem uma passagenzinha que eu gostaria de comentar, Vamos lá. porque na questão 673, ele fala da questão de consagrar-se aos pobres, né? E aí a resposta vai dizer: Deus abençoa sempre os que fazem bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Então é como se isso se juntasse ao bem que você pode fazer, né? Mas ele aqui fala de uma outra forma, né? E tem muito a ver isso com a questão do devotamento que a gente já tanto comentou, né? Isso, abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento, né? Então, aquilo que a gente está falando da utilidade, né? Uma vida que se dedica a minorar os sofrimentos dos pobres, dos aflitos, mesmo que eles não sejam muitos, mas sejam alguns, né? E mesmo que eles não sejam pobres de bens materiais, É. ser Pode ser pobres e pode aflitos moral, né? não é Da pobreza prática da moral. caridade material. O É. mundo está cheio de pobreza É. moral, que a gente tem que Por isso que entender ele e se fala dos focar aflitos em também, pensar em né? nós mesmos. Por isso que fala dos aflitos também. O aflito não é só aquele que é aflito por Por conta fome, de de uma comida. de um problema material, né? Mas também por conta das questões morais, né? Isso. É, e aí ele diz, né? O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas, e Deus É, não se prende à forma, né, das coisas, né? Mas sim ao dessa sentido forma. daquilo que a gente faz.
Então, acho que a questão da adoração, ela está muito no sentido das coisas que a gente faz, no quanto que eu acho que o capítulo 10 do Evangelho, né, quando fala sobre a pureza de coração, ela se encaixa muito na questão da adoração, porque é isso, você não adora a Deus se o seu coração está maculado, né? Se você está fazendo mal, desejando mal, vai antes, reconcilia-te com o adversário e volta para prestar sua oferenda, né? Então, limpa seu coração, né? Então, a adoração sempre é uma expressão de um coração que quer, né, ser puro, né? Que quer encontrar encontrar a Deus nesse sentido, né? É isso aí. E a adoração, a gente pode lembrar de Santo Agostinho, né, na 919, termina o dia perguntando: agi no bem? Fiz tudo o que poderia ter feito É, para os pobres e aflitos que foram colocados no meu caminho? é. Está de bom tamanho, né? Muito bem, vamos terminar aqui por hoje. Vamos. Semana que vem, então, Semana que vamos. vem, a prece. Isso, vamos terminar aí o capítulo 2, então, da Lei de Adoração, falando especificamente sobre a prece. E falando sobre a prece, pedir a Deus agora que nos abençoe o dia, agradecer a Deus a oportunidade dessa reflexão que tivemos nesse dia. Eu ia falar nessa manhã, porque a gente está aqui de manhã, mas a gente não sabe a que horas as pessoas estão assistindo, né? Seja qual for a hora, que Deus te abençoe agora, a sua casa, a sua família, a sua vida, que Deus nos abençoe para que a gente purifique os nossos corações e consiga, né, ter uma vida mais integrada, mais de acordo com a vontade maior de Deus, que a gente possa se curvar diante da sua grandeza e ser obediente, não é isso? É isso aí. Muito bem, grande abraço, obrigado, tchau. Até a próxima.